Bem, santos, vamos ver ao percorrer este esboço que esse hino, tal como estou, é muito especial. Ele não é só para os incrédulos, é para os crentes também, e vamos ver isso rapidamente. Se vocês virem o título da mensagem 12, fala de andar em Cristo no caminho apertado que conduz à vida. Andar em Cristo vem de Colossenses. Em Mateus 7, fala de entrar no caminho apertado. E aí veremos que tomar o caminho de Filadélfia, em Apocalipse 3, é o caminho ordenado por Deus para a igreja que conduz a vida adequadamente. Se não considerarmos andar no caminho restrito, apertado, coletivamente, há o aspecto pessoal, mas hoje à noite nós vamos ver o aspecto coletivo. O algarismo romano 1 diz, Colossenses 2, 6 e 7 diz, portanto, como recebestes o Cristo, Jesus o Senhor, andai nele, tendo sido arraigados e sendo edificados nele, e sendo firmados na fé, assim como fostes ensinados, transbordando em ações de graças. Quero que vocês notem nesses versículos santos que, portanto, como recebestes o Cristo. Quando recebemos Cristo, nós fomos a Ele como estávamos, certo? Os evangelistas fazem isso quando pregam o evangelho no final. Eles chamam as pessoas vêm como elas estão. Como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Andai nele da mesma maneira em que o recebestes. A maneira como vocês os receberam, como vocês entraram nele, tal qual estou. Vocês devem andar nele tal qual estamos. Eu devo andar nele tal qual estou. Devemos nos lembrar sempre disso. Quando você vai a ele, vá exatamente como você está, tal qual você está. Eu aprecio muitíssimo isso. Como recebestes o Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, tendo sido arraigados, e da mesma maneira que você o recebeu, você deve andar nele. Tendo sido arraigados, o que significa isso? Que devemos tomar Cristo como nossa boa terra? Precisamos estar arraigados nele como nosso solo, e vimos em Colossenses 1,12 que Cristo é a porção dos santos. O Rick e o Bob fizeram um trabalho maravilhoso nisso. Devemos andar na luz, a porção dos santos na luz. Eu tive que estar para uma conferência em Nova York e tive comunhão com o Rich sobre isso. Ela falou, Ed, não se preocupe. Os irmãos deram 2 mensagens com aquele esboço. Eu falei, louvado seja o Senhor por isso. Eu fui compartilhar lá com a igreja de Nova York. Foi maravilhoso. Então, ele é a porção da herança dos santos. Na luz devemos andar nele como a terra, estando arraigados nele, como a terra viva, como o nosso solo. É muito interessante. Ele é o nosso solo e precisamos estar arraigados nele. Há um versículo em Isaías que fala que a casa de Israel havia voltado e os remanescentes tinham que lançar raízes para baixo e dar frutos para cima. Então, lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Essa é a maneira ordenada por Deus. Você não consegue dar fruto para cima se não lançar raízes para baixo. Então, todas as mensagens que o irmão Lee deu sobre o caminho ordenado por Deus é que você tem que gastar tempo com o Senhor pela manhã para ser reavivado. A palavra sagrada para o quê? O reavivamento matinal. Lembrem-se, de manhã você quer ser reavivado pelo Senhor. Ele
é o espírito que dá vida, você também pode dizer que o último Adão tornou-se um espírito vivificante. Ele nos vivifica. Cristo é o nosso solo, devemos nos arraigar nele, lançar raízes para baixo, dar frutos para cima. E aqui há outro ponto de vista, outro ângulo. Em Mateus 13, o nosso coração é o solo. Cristo é semeado no nosso coração e temos de perceber que há essas 4 categorias de solo. À beira do caminho, onde as pessoas caminham, os lugares pedregosos, os espinhos e a boa terra. Queremos que nosso coração seja boa terra para que Cristo tenha o caminho livre para crescer em nós. Por outro lado, precisamos estar arraigados nele. Nós somos arraigados nele e queremos que ele esteja arraigado em nós. Agora vamos ver a letra A. Cristo é a porção da herança dos santos para o seu desfrute. Crer nele é recebê-lo como o Espírito todo inclusivo. Ele entra em nós e habita em nosso espírito para ser tudo para nós. Eu já disse antes, 2 Coríntios 3,17 diz: o Senhor é o Espírito. Os meus pais, ambos estão com o Senhor agora, mas o pai da minha mãe era um pastor. O pai da minha esposa era um pastor. E eles receberam todas as palavras negativas a respeito de nós, da restauração. Foi terrível isso. Então, uma vez eles vieram visitar-nos. E eu disse: Sr. Harbach, por favor, diga-me, qual o problema que o senhor tem conosco? A Ruth saiu da sala, foi fazer outra coisa lá para dentro e nos deixou sós. Então nós estávamos ali e havia diversas coisas que ele falou. Uma das coisas que ele disse, e eu não queria lançar os meus mísseis para ele, eu tinha de falar a verdade. Ele falou: vocês dizem que Cristo é o Espírito. Eu falei: Sr. Harbach, 2 Coríntios fala que o Senhor é o Espírito, 3,17. Ele falou: o Senhor é o Espírito no aspecto geral, que Deus é Espírito. Eu falei: bom, então, Sr. Harbach, ouça o que eu vou dizer. O Senhor é o Espírito. Agora veja o contexto. O Senhor é o Espírito. E no versículo 18, quando você vai para o capítulo 4, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, são 7 versículos, certo? Ou 6. 18, 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. O Senhor é o Espírito. O que 2 Coríntios 4, 5 fala? Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Então, quando ele diz que o Senhor é o Espírito, isso é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Espírito. Eu compartilhei com ele, falei: vamos para o próximo tópico. Ele falou: não chega. Eu falei: o que ele poderia dizer com relação a isso? Então, coloquem esses versículos no seu arsenal. O Senhor é o Espírito, Cristo Jesus é o Senhor. E, por fim, sim, havia diversos pontos da verdade que ele não concordava, mas foi tão maligno que aqueles livros falavam a respeito de nós, e pessoalmente contra o irmão Lee, eram terríveis. Eu falei para ele: Sr. Harbach, você sabe que o tipo de pessoa, olha para nós, será que nós somos esse tipo de pessoas que eles falam? Ele falou: Ed, você e a Ruth são diferentes. Vocês são diferentes. Eu disse: bem. Ele percebeu que nós não somos diferentes. Eu convidei ele para vir para o local de reunião, para ver os irmãos compartilhando, mas aquela conversa estava tomando um rumo e de repente a Ruth entrou na sala mas aquela
conversa divina e mística que eu tive com ele em amor e, na verdade, mudou toda a atitude dele com relação a mim, ao ponto em que, por fim, a Ruth veio de uma família de gente piedosa, todos eram crentes, eu era um filisteu. Eu conheci a Ruth quando eu era incrédulo. Ela me levou para a casa dela para conhecer. Eu falei, ixi, nossa, quem é esse povo? É tudo crente. No fim, ela me levou a ser salvo. Mas os seus irmãos, irmãs, os seus pais eram pessoas piedosas. E à medida em que o tempo passava, ele teve comunhão. Ele tinha mais comunhão comigo do que com qualquer um da sua família, o pai dela. Uma vez ele me perguntou, eu compartilhava com ele o que eu lia no ministério. Ele disse, Ed, como você reconcilia a livre escolha, o livre-arbítrio com o destino? Então, a Bíblia diz, quem quiser, venha. Na outra parte, fala, escolhido desde a fundação do mundo. Como que você reconcilia isso? Eu falei para ele, vem, isso está num dos livros. Eu falei, Sr. Harvard, o Moody falou que quando você entra no reino, tem uma placa do lado de fora. Quem quiser, entre. Quando você passa aquela porta e olha para trás, está escrito, escolhido antes da fundação do mundo. Foi Moody quem falou isso, D.L. Moody. Não é bom isso? Ponha isso no seu arsenal. Eu realmente gosto disso. E é um mistério, certo? Eu acho que foi o Carlos Wesley, ou John Wesley, ou Charles Whitfield. Eles amavam o Senhor. Eu sei que o Charles Wesley fez isso. Havia uma carroça, o Charles Wesley, ele pulou naquela carroça onde estavam levando um criminoso para ser executado e pregou o evangelho para ele. Imagina, eles eram pregadores do evangelho. E eu acho que foi o John Wesley que fez uma pergunta ao pregar o evangelho para alguém. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Ele falou, esquece, simplesmente prega o evangelho. Se ele for salvo é porque ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Não analise muito a Bíblia. A Bíblia é tremenda. Precisamos conhecer os fatos da Bíblia. Precisamos que a luz divina brilhe nos fatos da Bíblia e transmita como televisão dentro de nós a verdade. E a verdade não é uma doutrina. A verdade é a televisão celestial. A luz brilha sobre os fatos da Bíblia e televisioniza isso para nós. Isso é a verdade. Sim, santos, graças ao Senhor pela verdade da Bíblia. Santos, há um grande elemento de mistério na vontade divina, certo? O mistério de Deus é Cristo, Colossenses 2:2, o mistério de Cristo é a igreja. Filipenses 3:4, Efésios 4:25 fala que isso é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Se for mera informação não precisa de revelação. Precisamos de informação, mas nós precisamos ler a Bíblia, certo? Precisamos ler esse livro. É por isso que nós lemos e oramos esse livro, meditamos nesse livro para converter a palavra escrita, logos, na rema, a palavra rema, que é a palavra viva, presente, aplicável, que fala a nós. E isso acontece quando a luz divina brilha sobre os fatos da Bíblia, televisionando isso para nós. Mas, santos, lembrem-se sempre, o
Mistério precisa de revelação. A revelação do mistério. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. E Cristo e a igreja são um grande mistério. Irmãos e irmãs, vocês são misteriosos, vocês são um mistério. Vocês já perceberam isso? As pessoas olham para você e falam, esse sujeito aqui é misterioso. Todo mundo triste aqui no trabalho e ele está feliz. Por que ele está feliz? Não tem sentido isso. Nós somos um povo muito misterioso porque Cristo é a igreja é o mistério de Cristo e nós somos membros orgânicos do corpo orgânico de Cristo, que é a igreja. Então, o mistério exige revelação. Eu disse, já contei para vocês antes a história de que, e eu acho que eu perguntei para vocês uma vez, vocês já foram no Grand Canyon? Eu já falei isso? Quantos de vocês já visitaram o Grand Canyon? Oh, graças ao Senhor. Vocês foram porque eu falei? Ah, foram antes, né? Ok. Vocês se lembram? Quando você vai ao Grand Canyon, você vai lá, tem um cinema chamado IMAX, que é um cinema com a tela... Mostram um documentário lá. Vocês foram lá, irmãos? Vocês perderam muito? O que acontece é o seguinte, eu vou te contar. Você entra ali e tem aquele documentário, um filme. E os conquistadores espanhóis chegaram a cavalo e o líder desse grupo de conquistadores, eles não conheciam o Grand Canyon. Eles chegaram ali à beirada do Grand Canyon, ele olhou, ele apeou do cavalo, quando ele viu, ele apeou do cavalo, todos os seus homens viram, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou e fez o sinal da cruz. Ele se ajoelhou e fez o sinal da cruz. Essa foi a maneira dele de dizer, isso é Deus. O que eu estou vendo aqui é um mistério. Até a criação é um mistério. Quem pode explicar tudo no Grand Canyon? Você não consegue. É claro, você consegue explicar alguma coisa, isso ou aquilo, mas por fim, você não pode esgotar os mistérios do Grand Canyon. Meus pais vieram nos visitar quando nós morávamos em Irving, no Texas, e nós pensamos, o que nós vamos fazer? Onde vamos levá-los? Então, nós os levamos num lugar chamado, é um teatro IMAX, que tem aquela tela imensa. E é incrível. Não era uma tela plana, era uma tela côncava, enorme, imensa. E o que acontece é que ele abre, começa. Então você está olhando. Você está na cidade de Fort Worth, de repente você está olhando de cima para baixo, vendo a cidade lá embaixo. Eu quase perdi o fôlego, a respiração ali. Se eu não olhasse para o lado, eu não conseguia aguentar aquilo. De repente você está voando num avião no Grand Canyon, dentro do Grand Canyon. Eu tinha que olhar para o chão para não perder. Eu olhei para o meu pai, ele fez a mesma coisa, olhou para o chão. Puxa. E eu não sei esse tipo de tecnologia. Vocês já foram em algum lugar assim? Na verdade, você pensa que você está num daqueles... Num helicóptero daquele lá. Bom, desculpem, eu e meu pai éramos como um tiranossauro com relação à tecnologia. Bom, vamos ver a letra B. Que, como recebemos Cristo, devemos andar nele. Aqui, andar é viver, agir, comportar-se e existir. Eu vou dizer o seguinte, vamos voltar para o Grand Canyon. Nós estamos olhando para o Grand Canyon da economia eterna de Deus. E isso é revelação.
Nós vivemos, agimos, comportamos e existimos em Cristo. Devemos andar, viver e agir em Cristo a fim de que desfrutemos as suas riquezas. Assim como os filhos de Israel viveram na boa terra, desfrutando todo o seu rico produto. Letra C. E é isso que eu comecei. Eu realmente quero que isso seja impresso no nosso coração. Nós recebemos Cristo indo a Ele tal qual estamos. O hino 1048 diz: tal qual estou, Cordeiro eterno, eu venho a Ti. Como recebemos Cristo, precisamos andar nele na mesma maneira. Certo? Andar nele da mesma maneira, indo a Ele a cada manhã, tal qual estamos. Nunca permite que o inimigo venha falar para você: ah, não, você tem que primeiro se limpar e tal, antes de vir para mim. Não, vá a Ele tal qual você está. Nós vamos a Ele a cada manhã. Nossa oração podemos orar: Senhor, não sei como orar, mas venho a Ti tal qual estou, na minha condição e na minha situação. Não importa como eu me sinto, depende do Teu guiar. Eu venho a Ti tal qual estou em minha condição e em minha situação. Que Salvador maravilhoso temos. Que Deus maravilhoso. Agora, nós entramos em Mateus 7, 13 e 14, que é um desenvolvimento posterior do que significa andar em Cristo. Que temos em Colossenses 2, 6 e 7. Mateus diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Quero que vocês conheçam essas palavras, muitos, que vocês notem essas palavras, muitos e poucos, muitos versus poucos. Você não quer ser um dos poucos? Eu não quero ser um dos muitos. E diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. Não sei se vocês já notaram, é claro, lá em Nova York tem uma rua famosa, Broadway. Alguém já foi em Nova York aqui? Não. Eu vi algumas mãos aí. Deve haver mais de Nova York aqui. Eu espero que vocês... Eu aposto que tem mais gente de Nova York aqui, mas vocês ficaram com medo de levantar as mãos. Ali é uma rua famosa, certo? Broadway. Eu conheço uma cidade no oeste do Kansas, no fim do mundo lá. Lá eles têm uma rua chamada Broadway. Se você for em Wichita, em Kansas, tem Broadway. Você encontra ruas Broadway no país todo. Não é só Nova York que tem a Broadway. Mas quantas ruas são chamadas de caminho apertado? Somente na esfera divina e mística é que tem uma rua chamada caminho apertado. Queremos entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado que conduz à vida. Antes de eu ler a letra A, quero perguntar se vocês já pensaram no seguinte: diz que o caminho apertado é que conduz à vida. Eu sempre pensei, o caminho apertado é o caminho da vida? Quando você chega em Apocalipse 22, 1 e 2, há um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e esse rio flui no meio da rua, e a rua é de ouro. A rua é o rio da água da vida, é a vida divina fluindo na natureza divina. Para mim, esse é o caminho da vida. Por que o Senhor disse que o caminho conduz à vida? O que significa isso? Veja, letra A.
O caminho que conduz à vida é o caminho que conduz a uma recompensa viva em vida. Quando você toma o caminho apertado, você está tomando o caminho que conduz a uma recompensa viva em vida. E essa recompensa viva, por fim, está no reino milenar de 1000 anos. Você vai desfrutar a condição abençoada da vida no reino de 1000 anos. Prosseguindo, é o caminho da verdade, o caminho da verdade, o reto caminho, o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da salvação, o caminho de Deus e o caminho do Senhor. Em Atos 9:2, quando Saulo de Tarso estava perseguindo os crentes, diz que ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Até mesmo os fariseus, os saduceus, os sacerdotes sabiam que esse povo era o caminho com C maiúsculo. Há muitos versículos aqui. Eu gosto de Lucas 1, 78 e 79. Maria teve concebido no seu ventre um homem-deus. Se você ler a nota de rodapé em Lucas 1, a nota diz que aquela concepção no seu ventre foi a encarnação do Salvador homem. Não pense que a encarnação foi quando ela deu à luz. Ela deu à luz o homem-deus. Não. A concepção foi a encarnação. Isso significa muito. E aos olhos de Deus, aquele que foi gerado nela, é claro que saiu uma criança dela, um bebê, mas aquele que foi gerado nela, ou seja, isso é concepção. Esse é do Espírito Santo. Então a concepção divina e mística, no ventre de Maria, foi a encarnação de Deus, a encarnação do Salvador homem. O mensageiro angelical foi a Maria e disse coisas maravilhosas para ela. É claro, ele estava transmitindo a palavra de Deus. E eu amo a atitude dela. Ela falou, seja feito a mim segundo a tua palavra. Não é maravilhoso? Todos precisamos ter essa atitude. Então, Senhor, que isso faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa foi a atitude maravilhosa de Maria para com a palavra de Deus. Então, algo foi gerado no ventre de Maria, do Espírito Santo. Isso foi a concepção do homem, Deus, do Salvador, homem. E em Lucas, você tem João Batista. João Batista não é que ele era da denominação Batista. Ele não era da denominação. Você vê Batista no livro? E que tal os presbiterianos? Vocês todos cresceram na igreja? Qual denominação você veio? Hã? Presbiteriana. Presbiteriana e Batista. Ele deu risada e falou, eu fui igual a você, irmão, igual. Batista, depois eu não quis mais ser batista e fui para os presbiterianos. Foi isso que aconteceu com você? E agora onde nós estamos? Estamos num lugar celestial. Bem, agora o pai de João era um sacerdote, certo?
A função dele era entrar lá dentro do tabernáculo, acender as lâmpadas, e Deus falou com ele e disse a ele que Isabel vai ter um filho e ele vai preparar o caminho do Senhor, etc, etc. O nome dele era Zacarias. Zacarias não conseguiu crer. Zacarias não. Então, o anjo, o mensageiro angelical, foi enviado por Deus. Ele falou, bom, já que você não creu na minha palavra, você não vai conseguir falar durante algum tempo. Ele não conseguia falar, ficou mudo. O João, ele só se comunicava com sinais manuais. Então, alguma coisa tem de acontecer ali. Ele não sabia o que era. Então, você percebe que se você é um sacerdote e você tem um filho, você fica muito feliz, certo? Porque isso leva adiante a sua linhagem. Por exemplo, talvez você não tenha um negócio como eu não tenho. Digamos que eu tenho um negócio e tenho um filho. O filho, a placa do meu negócio fala Ed Marks e Filhos. Ed Marks e Filhos. É isso que Zacarias esperava. Zacarias e filho. Não apenas isso. Sempre o primeiro filho você põe um nome igual ao seu. Seria Zacarias o segundo, Zacarias 2. Mas ele pensava que o nome dele ia ser Zacarias, mas o Senhor disse algo para Zacarias a respeito disso. E por fim, vocês se lembram que Maria teve uma visão para Elisa. Ela foi visitar, Maria foi visitar Isabel, que era sua prima. Ela estava com 6 meses de gravidez. E quando ela chegou lá, Isabel falou, quando eu vi você, o bebê pulou no meu ventre. De alguma maneira. Bem, sim, João, de alguma maneira, ele percebeu que Jesus estava no ventre de Maria. Ele ficou empolgado ali. Como que você explica isso? Às vezes, quando nós nos encontramos, nós não nos vemos há muito tempo e algo pula em nós. Outro dia eu fui para Houston dar uma conferência. Foi onde eu vim para a vida da igreja ali. Eu levantei cedinho de manhã para ter um tempo com o Senhor. E o Senhor me lembrou. Ele disse, Ed, você precisa compreender que você me recebeu como sua vida e Salvador 50 anos atrás nesta cidade. Eu falei 50 anos? Puxa, eu não podia acreditar que era tanto tempo. E depois eu vim para a vida da igreja. 50 ou 49 anos, algo assim. E aí, bem, isso é um milagre, é um milagre. E quando eu vi os santos, algo pulou dentro de mim. Oh, lá está o irmão fulano. Eu vi aquele irmão, quando ficamos velhos, nós mudamos um pouco. Quando eu era jovem, meu cabelo era totalmente preto. Quando eu era mais jovem, isso foi muitos quilos atrás, certo? Se você me conhecesse em Houston e me visse de repente agora, você vai falar, esse aí é o Ed Marks? Mas se você olha de perto e fala, é ele mesmo. Então, eu vi diversos santos ali e falei, olha, aquele irmão fulano, a minha esposa nem o reconheceu. Quando eu o vi, o meu espírito pulou. Meu espírito estava pulando o tempo todo. Eu falei para o irmão, eu jamais posso te pagar pelo o teu apacentar. Você me apacentou muito, muito. Ele falou, Ed, hoje você me apacenta muito mais do que eu te apacentei naquela época. Você me apacenta o tempo todo. Eu amo tanto aqueles santos de antigamente. Eu poderia falar nome após nome para vocês em Houston. Eu amo esses irmãos ao máximo e meu espírito estava pulando o tempo todo.
Isso não acontece com vocês? Eu não vou dizer quão velho eu sou, mas vocês vão ficar muito mais velhos e quando vocês, irmãos, virem uns aos outros durante 20 anos, digamos 20 anos. Quando vocês se encontram depois de 20 anos, o seu espírito não vai pular em vocês? Vai. Isso é a vida, é Cristo como vida em nós. Por fim, eles perguntaram a Zacarias qual será o nome do seu filho. E aí eles pensavam que ele ia pôr o nome de Zacarias. E ele escreveu, seu nome será chamado João. E aí falaram para a mãe, ele não falava há muito tempo. Então, o que Isabel falou? O nome dele será João. Assim que João falou, o nome dele será João, a língua dele foi solta. E ele começou a falar todas aquelas coisas maravilhosas. E no final, capítulo 1, versículo 78 e 79, ele diz o seguinte: por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará do alto o sol nascente. Esse é Cristo. Por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela que Ele é o sol nascente. Cristo é o sol nascente. O sol nascente nos visitará do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas, na sombra da morte, para dirigir os nossos pés ao caminho da paz. O caminho apertado é o caminho da paz. Estamos tomando o caminho da paz. Perdoe-me, eu sei esses itens. Nós somos família aqui, tá? Não somos parte da família aqui? Não temos o mesmo pai? Não somos irmãos e irmãs? Nós amamos ou não uns aos outros? Nos amamos? Sim. Então, quantos de vocês estão no quarto semestre? Vixe, quantas mãos? Bem, eu vou dizer algo para vocês. Você teve que tomar uma decisão, não tem? O que vocês farão depois que se formarem? Vocês vão para diversas direções, mas eu quero que vocês se lembrem que por causa das misericórdias do nosso Deus, que é o sol nascente da altura, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir todos os do quarto semestre ao caminho da paz. Lembrem-se, tomar o caminho da paz. Tome uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Se você tiver paz interiormente, tome esse caminho. Cuide da paz no seu espírito. Você tem paz? Prossiga. Se você não tem paz, não prossiga. Você tem que escolher entre Harvard ou UCLA, essas duas universidades. Qual? Bem, quando eu estava na escola, naquela época, quando eu vejo a situação hoje nas universidades, eu sempre falo, ai daqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas, que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. É assim que está hoje nas universidades. A luz é trevas e as trevas são luz. Bem, Harvard, quando eu ia para a escola, era uma das melhores escolas no mundo. Vamos esquecer de Harvard, vamos falar de Cambridge. Cambridge é bom? Universidade de Cambridge. E Oxford. Oxford é muito bom. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Todos eles estudaram em Oxford. Todos eles estudaram em Oxford. É muito significativo isso. Digamos que você foi aceito em Oxford. Você passou no vestibular para lá. Aí, quando você se forma na faculdade, eles te dão uma bolsa de estudos para Oxford. Você ganha uma bolsa de estudo bronze, que é a melhor de todas.
Qual que é melhor, Oxford ou Cambridge? Tem gente que fica discutindo sobre isso. Digamos que você seja aceito em Cambridge ou em Oxford. E a sua outra escolha seria UCLA. O que você vai fazer? As pessoas vão falar isso aí, você não tem nem que pensar. Vai para Cambridge, o brother Ed. Você vai trocar Cambridge por UCLA? Sim, eu gosto dos Bruins. Mas isso aconteceu, isso acontece. Uma irmã veio ter comunhão com a Ruth e comigo sobre isso. Eu dei para ela o livro Nosso Espírito Humano e falei, você tem que orar. Não é assim, ore, Senhor, onde tu queres que eu vá estudar, Senhor. Segue o sentimento interior da vida e da paz. Quando você toma o caminho da paz, há um sentimento de clareza em você, há um fluir, há uma sensação de iluminação em você, de tranquilidade. Você se sente tão bem interiormente. Mas, se você tomar o caminho que o Senhor não quer, você sente o deserto de Mojave interiormente. Você se sente seco, morto, em trevas. Logicamente falando, Cambridge é a melhor escola. Eu aprecio muito aquela irmã. Ela orou bastante. E no fim ela foi para UCLA, para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E aí depois disso ela veio para o treinamento de tempo integral. Todos vocês que estão em tempo integral, vocês sempre terão cruzamentos na frente. Tome o caminho da paz. Tome o caminho da paz. Não é questão de lógica, tome o caminho da paz. A mente posta no espírito é vida e o quê? Paz. Ok? Todos esses versículos falam do caminho. Vamos ver a letra B agora. O caminho espaçoso que conduz à destruição é segundo os sistemas mundanos, satisfazendo os gostos naturais. Para chegar à multidão, então, se você toma o caminho espaçoso, você vai ganhar uma multidão, certo? Foi isso que o Senhor fazia? Ele era assim? Ele estava ali a fim de ganhar multidões? Em Mateus 11, veja, logo antes daquilo, ele havia visitado 3 lugares. Nenhum daqueles 3 lugares responderam a ele. Você prega o evangelho, ninguém recebe, você fala, não, eu não quero saber disso. Você não iria amaldiçoar? Eles bateram a porta, as pessoas batem a porta para você. Isso aconteceu com o Senhor, eu esqueci as cidades que ele foi para esta vila, aquela vila, todos o rejeitaram. Então, ele voltou para os discípulos e fez essa oração e eles ouviram. Ele disse, eu te engrandeço, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu te exalto, ó Pai, por causa disso. Tudo que ele se importava era com o Pai, era louvar ao Pai. Oh, que homem Deus! Então, ele não estava ali para ganhar a coroa, para manter uma carreira humana, para alcançar empreendimentos humanos. Esse é o caminho espaçoso. Agora vamos ver o caminho apertado que conduz à vida. É segundo os regulamentos divinos, certo? Os regulamentos que você tem são divinos? Há regulamentos aqui no treinamento, certo? Eles são divinos? Bom, você não precisa falar agora, mas você deve dizer, amanhã de manhã, a primeira coisa que você deve falar quando acorda é, Senhor Jesus, eu ainda te amo, Senhor. Aumenta o meu amor por ti. E diga, Senhor, obrigado pelos regulamentos no treinamento. Vocês já fizeram isso alguma vez? Senhor, obrigado porque eu arrumei a minha cama. Quando você está vivendo por aí, seu pai e sua mãe que arrumam a cama, você tem que arrumar a sua cama, não é? Eu não sei como funciona no treinamento. No treinamento tem certos treinandos que devem ir lá verificar como é que você arrumou o seu quarto, eles entram no seu quarto. Eu aposto que a sua
cama está sempre muito bem arrumada, não é? Muito bem, parabéns. Irmãos e irmãs, este é um treinamento. Quando você sai do treinamento, você continua arrumando a cama. Você continua arrumando a cama. Você vai falar, agora eu terminei o treinamento, deixa para lá. Não. Quando o Senhor saiu do túmulo, aquele pano que estava sobre a face dele estava dobrado bonitinho ali. E aí as pessoas falam, quem dobrou aquilo? Isso é ressurreição para arrumar sua cama. Eu estou usando isso como uma ilustração. Quando eu cresci, eu morei perto da área de Pittsburgh. Nós tínhamos uma casa pequena. A minha esposa não podia acreditar quão pequeno era o meu quarto. Eu tinha um quarto pequenininho, um quartinho. Eu sou grande, naquela época eu tinha essa altura toda aí, quase 2 metros de altura. E quando eu deitava na cama, os meus pés tocavam uma parede e a minha cabeça tocava outra parede do quarto. Eu encaixava direitinho ali. Era um quartinho pequeno, eu tinha que sair do quarto para mudar de ideia, para trocar de ideia. Era tão pequeno. Então eu tinha que guardar tudo. Aquilo me forçava a ser organizado. Eu tinha que ser organizado, graças ao Senhor por isso. Isso é um treinamento de caráter. Você tem de arrumar a cama. E assim que você chega em casa, faz a lição de casa. Então eu tinha uma mesinha pequenininha, não tinha aquela mesa enorme. Eu tinha uma mesinha, uma escrivaninha pequenininha, uma pequena mesinha. E ali eu fazia toda a minha lição de casa. Assim que eu terminava a lição de casa, eu deixava o meu lápis na mesa, pegava a bola de basquetebol e saía para treinar. Eu primeiro praticava basquetebol, depois eu fazia lição de casa, depois iria praticar basquetebol de novo, o basquete. Havia um campo de uma quadra de basquete ali no fim da rua e ali tinha um cesto de basquete ali. Eu podia ir lá porque era iluminado, eu podia ir à noite praticar. Tinha um poste elétrico bem ao lado e havia um homem ali que era alfaiate. Ele era um alfaiate e ele trabalhava bem na frente da loja do meu pai. O meu pai chamava Sam. Ele falou, Sam, toda vez que eu ouço aquela bola de basquete batendo, eu falo, aí vem o Ed está chegando. Então, era o que eu fazia, essa era a minha rotina. E aí eu voltava para aquele meu quartinho pequenininho para dormir, e no dia seguinte começava tudo de novo. Bem, graças ao Senhor que o Espírito estava pairando sobre mim naquela época, o tempo todo. O Espírito não estava pairando sobre vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra tornou-se. A esposa de Ló tornou-se uma coluna de sal. Ela não era uma coluna de sal, mas ela tornou-se uma coluna de sal. No princípio, Deus criou os céus e a terra tornou-se vazia e sem forma. E as trevas estavam sobre a face do abismo, certo? E sabemos que entre Gênesis 1:1 e 1:2 há um espaço, ninguém sabe qual longo foi esse espaço de tempo, foi muito longo. Eu gosto do versículo 3 que diz, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E todas as formas de vida vieram da luz. Quando eu vejo essas palavras, não importa você pode ter crescido na igreja ou não, mas há um momento em que Deus disse, haja luz nesse irmão, haja luz. É maravilhoso. Você imagina que as trevas estavam sobre a face do abismo
As, as trevas estavam sobre a face do abismo. Eu achava que era uma pessoa profunda, como um abismo, mas não, eu era superficial. Eu lhes digo que é profundo. As profundezas das riquezas, da profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que nunca penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor Jesus, eu te amo. Vocês podem falar isso. Senhor Jesus, eu te amo. Os olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou isso para nós pelo Espírito, porque o Espírito examina todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Maravilhoso. Ainda estou na letra C, né? Caminho apertado conduz à vida é segundo regulamentos divinos, cumprindo as exigências espirituais para introduzir os eleitos de Deus e levar o testemunho de Jesus Cristo a fim de realizar a economia de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Letra D. A maneira ordenada por Deus é ter um viver e obra que são sempre estreitos e apertados, segundo o modelo da vida e ministério indescritíveis do Senhor. Encorajo que vocês, mais tarde, leiam esses versículos de João. Leiam com oração. O que esses versículos nos dizem é que o filho não podia fazer nada de si mesmo. Tudo que ele fazia vinha do Pai. Ele não buscava a sua própria vontade, buscava a vontade do Pai. Ele não fazia a sua própria obra, ele fazia a obra do Pai. Ele não falava por si mesmo, ele falava as palavras do Pai. Ele disse: as palavras que eu lhes digo não são minhas, são do Pai que me enviou. O meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. E em João 7,18 fala: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, ele não buscava a sua própria glória, ele buscava a glória do Pai. Esse é o seu modelo de uma vida indescritível, vida e ministério indescritíveis. Eu não quero fazer nada de mim mesmo, Senhor, hoje. Eu não quero fazer nada que venha de mim, não quero falar as minhas palavras, quero falar a tua palavra. Eu não quero me expressar a mim mesmo, eu não quero buscar a minha própria glória. Eu quero te expressar, Senhor, buscando a tua glória. Letra E agora. Nós, na restauração do Senhor, devemos andar em nosso espírito. Andar em espírito nos restringe, fazendo com que vivamos uma vida cristã normal e tornando-nos crentes vitais e saudáveis que tomam o caminho da vida para a edificação de Deus. F. Devemos aprender a nos restringir no nosso labor segundo a medida da esfera de ação que o Deus que mede todas as coisas, o Deus que governa, demarcou para nós. Sabem, irmãos e irmãs, não... O que quer que seja, nós já fomos a diversos lugares, vocês devem orar: Senhor, eu quero te conhecer como o Deus que mede, o Deus da medida. Ok. 2 Timóteo 4:5, Paulo disse: cumpre plenamente o teu ministério. Ele falou para Timóteo, se você vir a nota de rodapé, significa cumpre a medida plena do teu ministério. O Senhor nos dá uma certa medida, devemos orar: Senhor, eu quero cumprir, eu quero chegar a essa medida plena do que tu me deste. Por outro lado, não queremos ir além da medida. Queremos conhecer Deus como um Deus de medida. Então Paulo diz aqui: nós, porém, não nos gloriamos além da medida. Paulo disse, o Senhor mediu muito para Paulo, mas ele não foi além da medida. Mas devemos permanecer dentro daquilo que Deus demarcou para nós.
Lembrem-se, santos, esse é um ponto importante, e eu vou dizer que para o futuro de vocês, nós, irmãos, temos visto muitas coisas em nossa história onde irmãos, não estou falando de presbíteros, cooperadores, seja qual for, alguns quiseram ir além da sua medida. Se você for além da sua medida, digamos que eu estou dentro da minha medida, vou usar isso como ilustração, minha medida é isto aqui, e aí começa a chover, está chovendo, o Espírito está chovendo em mim, mas se eu for além da minha medida, ali não está chovendo, não há chuva ali, lá é seco, tem trevas, não está cheio de vida. Então permaneça na sua medida, se você permanecer você será abençoado, seja qual for a medida, não analise, diga, Senhor, eu quero cumprir plenamente a medida daquilo que tu me deste, e por outro lado, Senhor, salva-me de ir além da medida. Senhor, eu quero te conhecer como o Deus da medida, o Deus de medida. G. Quanto mais somos restringidos, mais somos regulados e mais somos saudáveis. Ser vital significa ser saudável. Que tal? Se alguém fala, o que é ser vital? Vital é ser saudável. Quão saudável você está? Se você realmente for saudável no espírito, você será vital. Você não quer ser saudável no espírito? Muito bem. Paulo desejava admoestar todo homem e ensinar todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem. Isso usa 3 vezes. Maduro em Cristo. Paulo não dependia de milagres, mas a sua obra era muito mais na maneira de todo homem. Quando você chega a Atos 20, eu gosto de Atos 20. Atos 20, versículo 19. Ouça o que Paulo disse. Ele diz que ele servia o Senhor como escravo, com toda a humildade e lágrimas. Ele serviu o Senhor com lágrimas. Eu ainda posso me lembrar desse lugar. O irmão Lee disse, você quer ser um apóstolo? Aprenda a chorar. Aprenda a chorar. Você serve com lágrimas. O irmão Lee deu uma mensagem cujo título é Lágrimas. Eu encorajo que vocês leiam essa mensagem, é marcante. Servir o Senhor com humildade e lágrimas. E no versículo 20 ele continua, não deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. E no versículo 31 ele disse, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse é o exemplo de Paulo. Ele ensinava publicamente. Você tem uma reunião grande na igreja e você profetiza. Isso é ensinar publicamente, certo? Não fique sentado lá falando, eu vou tomar a cruz, eu sou muito maduro, não vou compartilhar. Não, você não é maduro. Se você é maduro, fale algo, ensine publicamente. E ensine de casa em casa. Quando temos reuniões de grupos vitais, elas são nas casas. Nós devemos convidar as pessoas para a nossa casa. Vocês têm casas de irmãos, não tem? Vocês já convidaram alguém para ir lá? Desculpe. Eu me lembro, um grupo de irmãos solteiros em Houston convidaram o irmão Lee para estar lá e eles fizeram cachorro quente para o irmão Lee. Imagina, o irmão Lee amou aquilo. Ele gostava de estar com os jovens, com os irmãos jovens. Oh, Senhor Jesus. Orem com isso com os seus companheiros de quarto. Quantos? Oh, um irmão está aí. Só vocês 2, irmãos? São 6. Oh, isso é bom, hein? Eu achei que fosse só 2. 6? 6 irmãos fazem você voltar para o Espírito. Se fosse só 2, eu iria orar por vocês. Eu estava tendo comunhão com os irmãos, falei, irmãos, que tal nós orarmos para o Senhor? Será que não devemos convidar alguém
Será que não devemos, talvez, convidar o irmão Rick Scatterday lá para cá, nos visitar lá em casa? Que tal? O irmão Rick é um irmão amável, não é? Isso significa muito, mas santos. Paulo ensinava publicamente e ia de casa em casa e contatava os santos um a um, cada um com lágrimas. O irmão Benson não está mais conosco, mas eu me lembro que ele tinha essa aspiração com relação à igreja em Anaheim. O Benson tinha essa função de ensinar publicamente, e ele e eu fomos visitar todas as casas dos irmãos, todos os grupos vitais, e visitando, então fomos visitar cada um dos santos individualmente. Eu vou citar o que o irmão Lee disse. Ele falou muitas vezes, ter um contato pessoal com um irmão ou uma irmã é melhor do que 10 mensagens. Não é verdade isso? Pensem nisso. Você está tendo uma situação difícil. Você é o único que sabe que está tendo aquela situação difícil. Um dos meus filhos tinha síndrome de Down. Ele foi salvo e já está com o Senhor agora. Ele já foi ter com o Senhor. Mas sabe o que ele fazia? De manhã, na reunião de manhã cedo, ele tinha um caderno que ele pedia que todos os santos assinassem o seu caderno. Ele falou, olha quantos autógrafos eu tenho, pai. Olha quantos autógrafos eu tenho dos santos. Então, havia um irmão que ele punha a mão nesse irmão e falava, irmão, como foi a sua semana? Você se sente bem? Como é que você está? Aquele irmão era tão apacentado, eu não fiquei sabendo disso, só mais tarde. Ele falou, esse irmão ele era apacentado pelo meu filho que tinha síndrome de Down. Eu nunca vi ninguém, ele falou, nunca ninguém fez isso comigo, mas o Joey fazia. Era difícil. O Joey nunca me perguntou, o meu filho nunca me perguntou como foi a minha semana, mas ele amava os santos. Ele tinha síndrome de Down, necessidades especiais, e um dos irmãos dele sentava do lado dele na reunião. Ele falava, senta, senta. O Joey não ouvia. Ele levantava e falava, ó Senhor, meu espírito. Todo mundo falava, amém. Aí ele sentava e olhava para o meu filho e falava, eu te disse. E ele sentava do lado de Ruthie, da Ruth, a minha esposa, e alguém alguém estava falando muito longamente e ele falava para minha esposa, cala a boca, cala a boca. Falou, talvez você deva levantar e falar, cala a boca. Aí, ele falou, o irmão deveria realmente sentar. Ele não tinha dolo nenhum. Ele falava, irmão, como foi a tua semana? Como você está indo? Aquilo apacentou aquele irmão. Ele nunca esqueceu daquilo. Letra H. Devemos permanecer no caminho da vida, a linha da vida, na manutenção da vida, ao desfrutar Cristo como a árvore da vida, no fluir de vida, para a edificação de Deus em vida, pelo nosso crescimento em vida. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Tivemos uma reunião memorial para o Joey. E eu não pensava quem viria nessa reunião. Aí eu olhei, quem estava ali? Todos os presbíteros estavam ali, certo? Todos eles. Eu não achava que eles iriam, mas vocês vieram. Isso mostra o quanto eles amavam a minha família. Certo? E eu fui muito encorajado por isso, quando eu olhei. E aí as pessoas vieram. O Joey foi para uma escola de crianças com necessidades especiais. Vieram os professores. Vieram e aí ele foi para um lugar no Texas que era um centro de realizações, e um irmão da igreja em Houston era o diretor
daquele centro educacional, e ele foi ter com o Senhor, foi estar com o Senhor. Ele veio para o memorial, do Joe, e ele estava fazendo diálise. Eu olhei e falei, Alan, você não devia ter vindo, é perigoso. A filha dele o acompanhava, dois trabalhadores daquele lugar lá, daquela instituição de ensino, eles estavam ali cuidando E o Alan deu um testemunho muito tocante para mim. Ele falou, sabe, um dia o Joey olhou para a Bíblia e falou, esta é a obra do meu pai, esse é o trabalho do meu pai. Esse livro do meu pai, esse é o livro do meu pai. Então, quando ele morreu, naquela instituição de ensino, eles hastearam a bandeira meio pau, meio mastro. Eu fiquei impressionado com isso, mas eu vou vê-lo novamente no reino. Devemos permanecer no caminho da vida, pensando em Jesus, permanecemos no caminho da vida, comendo Jesus por meio de ler com oração e meditar na palavra e ministrar a palavra como o Espírito aos outros, pelo exercício do nosso Espírito. Há muitos versículos aqui, encorajo que vocês entrem neles. Agora chegamos ao Algarismo Romano 3. O caminho ordenado por Deus para a igreja é o caminho de Filadélfia. Esse caminho ordenado por Deus é o caminho apertado que conduz à vida. Há 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, certo? Essas 7 igrejas eram igrejas locais reais. Mas lembrem-se, se você ver Apocalipse 1, os primeiros versículos mostram que Apocalipse é um livro de profecias. Portanto, as coisas em Apocalipse têm uma natureza profética. O mesmo ocorre com relação às 7 igrejas. Por que o Senhor pegou apenas 7 igrejas da Ásia? Ele poderia ter pego muitas igrejas, mas ele mostrou essas 7 igrejas na Ásia. Por quê? Porque o falar do Espírito a essas igrejas refere-se aos 7 tipos de igrejas na história da igreja. Os 7 tipos de igrejas na história da igreja. A igreja inicial, representada pela igreja em Éfeso. Você tem também a igreja sofredora, representada pela igreja em Esmirna. Você tem a igreja mundana, representada pela igreja em Pérgamo. Você tem a igreja apóstata, representada pela igreja em Tiatira. Você tem a igreja reformada, representada pela igreja em Sardes. Você tem a igreja restaurada, representada pela igreja em Filadélfia. Mas a última é a igreja que havia sido restaurada e se degradou, que é representada pela igreja em Laodiceia. É muito importante que os últimos 4 tipos de igreja todos permanecerão até a volta do Senhor. A igreja inicial, a igreja sofredora e a igreja mundana. Historicamente, é passado isso. Há diversas maneiras que você pode ver isso, mas essas epístolas todas se aplicam a nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas, certo? Mas estamos vendo isso do ponto de vista profético agora. A igreja inicial passou, a igreja sofredora foi sob os Césares romanos que sofreram perseguição. A igreja mundana foi quando Constantino tornou o cristianismo como a religião nacional. E então, debaixo dele, tudo que você tinha que fazer era... Você nasceu, já era cristão. Você não precisava nascer de novo. Nasceu pela primeira vez, era um cristão. E isso introduziu o mundo. Mas, por fim, as últimas 4 igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas permanecerão até o Senhor voltar. E em cada uma dessas 4 epístolas menciona a vinda do Senhor.
veremos que, sem dúvida, somente a igreja restaurada pode cumprir o propósito eterno de Deus e devemos tomar a escolha do Senhor. Temos um livro do irmão Watchmani chamado A Ortodoxia da Igreja, que fala sobre isso. Eu diria que aquele livro revolucionou toda a minha vida cristã. Quando eu li aquele livro, o que você vai escolher? Você pode escolher o catolicismo, você pode escolher o protestantismo, você pode escolher a Laodiceia morna, morta, seca. Mas você vai escolher essas coisas? Não, você quer estar em Filadélfia, no caminho estreito que conduz à vida, no caminho do amor fraternal, onde nos amamos uns aos outros, amamos o Senhor Jesus e nos amamos mutuamente, nós guardamos a palavra do Senhor. Nós não escolhemos versículos segundo a nossa situação, vou aplicar esse versículo e rejeitar o outro. Não, nós tomamos todos os versículos da Bíblia, guardamos a palavra do Senhor, dizemos amém à palavra de Deus. Que mudança maravilhosa aconteceu em mim, foi questionar a palavra de Deus? Não, não. Fazendo o que mudou a minha vida? Dizendo amém para a palavra de Deus. Amém significa assim seja, assim seja. Não é algo sem importância dizer amém à palavra de Deus, sem importância. Os santos da igreja de Filadélfia guardavam a palavra do Senhor e não negaram o nome do Senhor. É por isso que nós não temos um nome. A igreja é de Cristo. Pensa que a igreja é a Senhora Cristo. Imagina que se a minha esposa decidisse se chamar Senhora Smith, eu não ficaria feliz com isso. Ela é minha esposa. Nós tomamos apenas o caminho de Cristo. O nome de Cristo, não há outro nome. Não temos nome. Quando dizemos que somos a igreja em Austin, ou a igreja em São Paulo, ou a igreja no Rio de Janeiro, a igreja em Anaheim, a igreja em Nova York, essas igrejas são a expressão da única igreja como corpo de Cristo nesse universo. Elas são a expressão local da única igreja, o único corpo de Cristo. Usamos essa ilustração antes. Não sei se o Bob se lembra disso. Bob e eu fomos a Londres e depois viajamos de Londres para Paris, onde encontramos um casal de buscadores ali. Ele nos levou a uma das suas reuniões e o Bob compartilhou, eu compartilhei, e eles traduziram por francês, porque nós não conseguimos falar francês, e eu dei essa ilustração para eles sobre a Igreja Universal e a Igreja Local. E eu disse, veja, há só uma lua, é como uma só igreja. Se você estiver em Nova York, é a lua de Nova York. Se você estiver em Dallas, é a lua em Dallas. Se você estiver, de onde você é, irmão? Cambridge, Massachusetts. Oh, Cambridge, oh. Eu estou só brincando. Eu gosto de Cambridge. Você conhece o Ken Walker, right? Ele é um irmão amável, não é? E ele estava na igreja em Houston quando eu estava lá. Ele se formou em Cambridge. Diga para ele que eu mandei um oi para ele. Ele é um irmão ótimo. Bom, digamos que você está em Boston. Há a lua em Boston. Da mesma maneira, há uma única igreja universal, uma lua, um único corpo de Cristo, que é manifestado localmente. Há expressões locais daquela única igreja. Usei aquilo como exemplo da lua. A lua nesse lugar, a lua naquele lugar. A igreja em Dallas, a igreja em Houston. E uma senhora que estava ali
ela estava me olhando e eu estava dando essa ilustração. Ela disse, magnifique, magnifique. Eu sei o que significa isso. Eu disse, louvado seja o Senhor. É magnífico, não é? A característica dos vencedores em Filadélfia é o seu amor fraternal. Amor prevalece entre eles, de modo que eles apacentam as pessoas segundo Deus, cuidando delas com carinho, com a presença animadora de Deus e nutrindo-as com o ensinamento saudável da economia de Deus. O ensinamento saudável da economia de Deus é o ensinamento do ministério pleno de Cristo em 3 estágios: encarnação, inclusão e intensificação. Esse é o ensinamento saudável da economia de Deus. Letra B agora. A restauração do Senhor com Filadélfia é uma restauração em qualidade, uma restauração da substância original da igreja, a substância interior de Deus, que é amor. Posicionar-se na base genuína da unidade, a base da igreja, é escolher amar todos os irmãos. Nós nos posicionamos como a igreja em Anaheim. Nós escolhemos amar todos os irmãos, não apenas alguns irmãos, todos os irmãos. Quando nos reunimos com a igreja em Irvine, nossa visão deve ser a seguinte: todos os irmãos e irmãs genuinamente regenerados em Irvine são membros da igreja em Irvine. Quer eles se reúnam conosco ou não, eles são membros da igreja em Irvine. A expressão local, essa é a realidade. Nós estamos baseados nessa realidade. Se nós nos posicionamos sobre essa realidade, significa que nós escolhemos amar todos os irmãos. Ouça o que o Otmani disse. Só porque você escolhe amar todos os irmãos, não significa que todos os irmãos amam você. Certo? Dá para imaginar? E não é lógico isso. Satanás não é lógico. Você decide amar todos os irmãos, mas eles não amam você porque você escolheu amar todos os irmãos. Porque eles escolhem amar apenas alguns irmãos. Aqueles irmãos que creem no arrebatamento pré-milênio, coisas ridículas, eles amam aqueles que são batizados 3 vezes, o Pai, o Filho e o Espírito, ou aqueles que são batizados por aspersão. Se vier um irmão no nosso meio, ele foi batizado por aspersão, você não o ama? Amém. Bom. Escolha amar todos os irmãos. C. O fato do Senhor usar a chave de Davi para abrir a porta para a expansão da sua restauração é objetivo para nós, mas Cristo também usa a chave de Davi para abrir a porta subjetivamente em nosso ser interior, para sermos transformados e edificados na casa de Deus, como colunas, com o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. Agora, número 1. Quero primeiro ler Apocalipse 3,12. Ao vencedor eu o farei coluna no santuário do meu Deus. De acordo com Apocalipse 21, 22, João disse, eu não vi templo nele. Nela não há santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando Deus torna você uma coluna no santuário do meu Deus, Ele está tornando você uma coluna, como você é parte da estrutura do santuário de Deus. O nome do meu Deus indica: ao vencedor o farei coluna e dali jamais sairá. Também escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e o meu novo nome. Isso nos leva ao item 1. O nome do meu Deus indica que a coluna é Deus, certo? A coluna tem o nome, está escrito, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Significa que a coluna é Deus. Não é Deus na deidade, mas é Deus em vida e natureza.
É maravilhoso isso. O nome da cidade do meu Deus indica que a coluna é a Nova Jerusalém. O meu novo nome, eu gosto, indica que a coluna é Cristo num novo significado. O vencedor, como uma coluna, torna-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Ele torna-se um constituinte da Nova Jerusalém, ouçam, e torna-se Cristo num novo sentido que podemos experimentar. Eu amo essas palavras do ministério. 2. A Nova Jerusalém é o novo Cristo. Cristo está nos 4 evangelhos? Sim. Cristo é o Espírito? Sim. Cristo é o Espírito 7 vezes intensificado? Sim. Mas a Nova Jerusalém é o novo Cristo. Como o aumento e a expansão de Deus, somos Cristo num novo sentido, como a Nova Jerusalém. O novo Cristo não é o mesmo que ele era nos 4 evangelhos. A noiva, que é o aumento do noivo, é a Nova Jerusalém, incluindo todos os regenerados de Deus. 3. Para sermos edificados em Deus, para nos tornarmos um constituinte da Nova Jerusalém e para nos tornarmos parte do novo Cristo, santos, somos parte do novo Cristo. É a Nova Jerusalém. Somente Deus é novo. Estamos nos tornando a Nova Jerusalém. Mas para nos tornar parte do novo Cristo é humanamente impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas a lei do Espírito da vida em nós contém um elemento que lida com a impossibilidade. Eu gosto do que o irmão Otmani falou numa das suas mensagens. O Senhor é nosso médico, certo? Ele é o nosso médico. Como nosso médico divino e místico, se ele abre um consultório, ele poderia colocar numa placa ali, falando, doutor fulano de tal, a placa dele diria, lido apenas com casos impossíveis. Eu gosto disso, é por isso que estamos aqui. O Senhor trouxe você aqui um caso impossível. Eu também. Os vencedores em Filadélfia prestam mais atenção à vida que à obra, cuidando mais da qualidade do que da quantidade. Ouro, prata e pedras preciosas, isso é qualidade. Madeira, feno e palha não é qualidade. Senhor, eu posso ter um monte de palha. Um pouquinho de ouro vale mais do que aquela montanha de palha. Qualidade é o que importa. Eles têm pouca força. Pensem nisso. Você acha que determinado irmão tem muito poder? Então, não. Eles têm pouca força com a percepção de que o que agrada ao Senhor não é fazerem muito por Ele, mas fazerem o máximo para Ele com o que tem. Isso deve nos encorajar ao máximo, encorajar a todos nós. Letra E. Os vencedores em Filadélfia guardam a palavra do Senhor em seu ministério neotestamentário único, o qual nos introduz no apreço, amor e desfrute genuínos da pessoa preciosa do próprio Senhor Jesus Cristo, como sua vida e seu tudo. F. Os que estão em Filadélfia guardam a palavra do Senhor para torná-los ricos para com Deus. Ao ler com oração e meditar sobre a sua palavra, para guardar a sua palavra em seus corações. O Salmo 119, 28 fala, levantar as mãos para a palavra de Deus, versículo 48. Você já orou para Deus com as mãos levantadas? Não digo que todos são carismáticos, não. Isso, aleluia, Senhor, eu amo essa palavra.
Você é um dos escolhidos que estão congelados. Ele não se recusa a levantar a mão. O Salmo 119 fala: levanto minhas mãos para a tua palavra. O que significa isso? Levantar as mãos para a palavra de Deus significa que a recebemos calorosa e alegremente e que lhe dizemos amém. Os vencedores em Filadélfia abandonaram todos os nomes além do nome do Senhor Jesus Cristo e invocam o nome do Senhor, que é rico para com todos os que o invocam. Eles confessam abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e não pregam a si mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a si mesmos como escravos dos crentes por causa de Jesus. H. A palavra final do irmão Lee aos presbíteros em Anaheim. Os presbíteros precisam amar-se uns aos outros, suas esposas precisam amar-se umas às outras, e eles precisam amar os filhos uns dos outros. Isso é um grupo vital. Essa foi a palavra final do irmão Lee para nós. E as esposas amando-se umas às outras. Uma vez, quando eu vim, o irmão Lee me introduziu no presbitério e nós tivemos uma reunião na casa do Francis Ball. Todas as esposas estavam ali. Foi a primeira vez que eu estive numa reunião de presbíteros com as esposas. O irmão Lee queria que as esposas estivessem ali. Como que as esposas podem se amar se elas não se conhecem? Você já pensou nisso? Como é que parece a esposa do irmão do Ed Marks? Eu nem sei como é que é a cara dela. Quando vejo lá, é por isso que o Ed é vertical, não é horizontal. Em Provérbios 30, fala dessa mulher, a mulher digna, que todos precisamos anelar ser o que é descrito em Provérbios 31, a mulher virtuosa, porque ela é esse tipo de esposa. O marido dela pode sentar-se com os anciãos às portas. É porque ela é virtuosa, por isso que o seu marido pode sentar-se com os presbíteros à porta. Sem ela, ele não consegue estar com os presbíteros. Esquece o que for. Ele tem que se sacrificar para isso. Você está indo para a reunião, você tem 4 filhos, 2 filhos fazem uma confusão ali, você fala para ela, te vejo mais tarde, querida, e ela fica ali trocando fraldas. Ela é uma ajudadora. Graças ao Senhor pelas esposas. Eu sei que não está na hora de falar de casamento, mas nós podemos falar disso, certo? Não pensem no casamento agora. Amar-se umas às outras. As esposas precisam amar-se umas às outras e eles precisam amar os filhos uns dos outros. Eu conheci o irmão Gerald Chan em Boston. Ele está morando em Cambridge, certo? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Gerald, eu disse, Gerald, como que está a sua esposa, como é que estão os seus filhos, como eles estão fazendo. Ele tem a família dele está no meu coração, e a mesma coisa ele diz com relação a mim, nós amamos os filhos uns dos outros, as esposas amam-se umas às outras. Eu fiquei tão feliz de ver o Gerald. Algarismo Romano 4, uma vez que fracassa, Filadélfia se torna Laodiceia. Historicamente falando, Filadélfia não pode voltar a ser Sardes, ela só pode se tornar Laodiceia. Laodiceia é a igreja restaurada que se degradou. Para mim, a epístola a Laodiceia é preciosíssima. Essas palavras, diz Laodiceia, é uma Filadélfia distorcida. Quando o amor fraternal acaba, a opinião da maioria é a opinião aceita. Desde que a maioria concorde, Laodiceia significa opinião do povo. Desde que a maioria concorde, está tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam no corpo de Cristo.
Aos olhos do Senhor, as características de Laodiceia são mornidão e orgulho espiritual. Terrível. Ele disse, porque és morna, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque dizes, veja o que eles diziam, sou rico, enriqueci, não preciso de coisa alguma. Se você vier para a reunião e falar, irmão Ed, não precisamos de nada, você está fazendo o que aqui? Você não precisa de algo? Eu preciso de cada um de vocês. De cada um de vocês que estão aqui, hoje à noite. É verdade isso. O orgulho espiritual vem da história. Alguns antes eram ricos e acham que ainda o são. Eles ainda se lembram da sua história, mas perderam a sua vida anterior. O Senhor antes era misericordioso com eles e eles lembram-se da sua história, mas agora perderam aquela realidade. Eles lembram-se que uma vez foram ricos e enriqueceram e não precisavam de coisa alguma, mas agora são pobres e cegos. Se queremos continuar no caminho de Filadélfia e evitar nos tornar Laodiceia, temos de lembrar de humilhar-nos diante de Deus. Eu gosto de Gálatas 6,3, que diz, pois se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Devemos sempre nos humilhar diante de Deus. Laodiceia significa conhecer tudo, mas em realidade não ser fervoroso com nada. Em nome tem tudo, mas não pode sacrificar a sua vida por nada. Lembra-se da sua glória passada, mas se esquece da sua condição atual diante de Deus. Anteriormente era Filadélfia, mas hoje é Laodiceia. A igreja restaurada que se degradou tem o conhecimento das doutrinas acerca de Cristo, mas não tem muita fé viva para participar do elemento divino de Cristo. O que o Senhor disse aos de Laodiceia, vos aconselho que comprem de mim, paguem o preço, certo? Para comprar de mim ouro refinado por fogo, para que sejam ricos, que comprem de mim vestes brancas, para que vocês se vistam, e comprem de mim colírio para ungir os seus olhos, para que vocês vejam. O ouro significa Deus Pai em sua natureza divina, as vestes brancas significam Deus Filho, como a nossa justiça vivida subjetivamente, e o colírio significa o espírito interior. Então, o que Deus os aconselha? Eu te aconselho que você compre de mim, a mim mesmo. Eu aconselho que vocês me comprem de mim, a realidade do Deus triuno. 2. As vestes brancas representam a conduta que pode ser aprovada pelo Senhor. Essa conduta é o próprio Senhor vivido pela igreja, e é o que a igreja restaurada que se degradou precisa para cobrir a sua nudez. O colírio necessário para ungir os olhos deve ser o Espírito que unge, que é o próprio Senhor como o Espírito que dá vida. A igreja restaurada que se degradou precisa de colírio para a cura da sua cegueira. Em conhecimento morto e vão e as formalidades doutrinárias tornaram morna a igreja restaurada que se degradou. Ela precisa arrepender-se da sua mornidão. Senhor, nos arrependemos de qualquer mornidão que tenhamos. E ser zelosa. Sabe o que significa a palavra zeloso? Fervente. Sabe qual é a temperatura da vida cristã? É fervente. É fervente. Eu não sei que temperatura é essa. É 100 graus Celsius. Deve ser fervorosa, ardente, para assim reaver o desfrute da realidade de Cristo. 6. Finalmente. Ao vencedor eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, vencer é vencer a mornidão, o orgulho da igreja restaurada que se degradou, pagando o preço para comprar os itens necessários e abrindo a porta a fim de que o Senhor entre. Como também eu venci, indica
que Cristo, como vencedor único, inclui todos os vencedores. Sentar-se com o Senhor no seu trono será um prêmio ao vencedor, a fim de que ele participe da autoridade do Senhor e seja um co-rei com ele ao governar toda a terra no reino milenar vindouro. Isso é que significa andar em Cristo no caminho apertado que leva à vida. Vamos orar com o nosso vizinho por 30 segundos e então os irmãos nos dirão o que fazer.